No bairro francês de New Orleans, existe uma loja de antiguidades chamada Relíquias do Passado, operando continuamente desde 1853. Na parte de trás da loja, em uma sala que não é mostrada a clientes regulares, há um espelho de corpo inteiro de 2,1 metros de altura com moldura de mogno esculpido intricadamente. O espelho tem uma história documentada que remonta a 1791, quando pertencia a Marie Laveau, a famosa rainha voodoo de Nova Orleans. Mas o espelho é muito mais antigo que isso. Antigas marcações na moldura sugerem origens africanas, possivelmente do século XV, trazido para o Novo Mundo em um navio negreiro. O espelho supostamente foi usado em rituais voodoo por gerações, um portal para o que os praticantes chamavam de l'autre côté, o outro lado. Mas depois que 3 pessoas morreram de forma misteriosa após posarem diante dele em 1873, o espelho foi colocado em armazenamento. Ficou lá, coberto com um pano negro e sal grosso ao seu redor, por 150 anos. Em março de 2024, a loja mudou de mãos. O novo proprietário, um especulador imobiliário de 35 anos de Chicago chamado Derek Walsh, que não acreditava em superstições sulistas, decidiu expor o espelho. Achou que era uma peça linda, provavelmente valiosa, e certamente um chamariz para clientes. Contra os protestos do antigo proprietário, que implorou para que ele mantivesse o espelho coberto e dormindo, Derek limpou a poeira de décadas, poliu o vidro e o colocou no centro da loja principal. É apenas um espelho, ele riu para sua equipe de funcionários enquanto removia o último do pano negro. Vidro e madeira. Não pode machucar ninguém. Na primeira semana, nada aconteceu. Clientes admiravam o espelho, tiravam selfies diante dele, e Derek começou a pensar que o antigo dono era apenas supersticioso. Mas então veio a noite de 23 de março. Derek estava fechando a loja às 20h quando notou algo estranho. Ele estava sozinho na loja. Havia mandado todos os funcionários embora 20 minutos antes, mas enquanto passava pelo espelho, viu um reflexo de alguém mais. Uma mulher negra alta com turbante colorido e vestido de época parada atrás dele no reflexo. Ele se virou rapidamente. Não havia ninguém. Quando olhou de volta para o espelho, a mulher ainda estava lá, mas agora estava sorrindo. Um sorriso que não era amigável. Seus lábios se moveram no reflexo, embora nenhum som saísse. Mas Derek, que havia aprendido a ler lábios quando sua irmã era surda, entendeu perfeitamente o que ela disse. Você o acordou. Agora ele está faminto. Derek recuou do espelho, seu coração disparado. Isso era loucura. Estava vendo coisas. Cansaço, talvez. Ele decidiu ir para casa, trancar a loja e esquecer toda essa idiotice. Mas quando se virou para sair, percebeu algo aterrorizante. A porta da frente estava agora trancada, do lado de dentro. E a chave estava no espelho. Não diante do espelho na loja real, mas literalmente dentro do espelho, pendurada em um gancho que existia apenas no reflexo. O que diabos? Derek se aproximou do espelho novamente, estudando-o. O reflexo mostrava sua loja, mas não era exatamente certo. As cores estavam levemente diferentes, mais escuras, mais frias. E havia pessoas. Figuras paradas perfeitamente imóveis entre os corredores de antiguidades, todas olhando para ele. Figuras que definitivamente não estavam na loja real. Uma das figuras se moveu. Um homem de terno dos anos 50, pálido, com olhos completamente brancos. Ele caminhou através do reflexo até estar diretamente atrás do Derek refletido e sussurrou. E desta vez Derek ouviu, vindo de dentro do próprio espelho. Entre. Venha nos buscar. Venha nos libertar. Estamos presos há tanto tempo. Derek socou o espelho com toda a sua força. O vidro não quebrou. Não rachou. Sequer vibrou. Era como socar uma parede de concreto sólido. Mas algo aconteceu. No reflexo, rachaduras apareceram, irradiando do ponto de impacto. E através dessas rachaduras no mundo refletido, algo começou a vazar. Uma névoa escura, espessa como fumaça de óleo, começou a se derramar do espelho para a loja real. Derek cambaleou para trás, observando em horror crescente enquanto a névoa se espalhava pelo chão, subindo pelas paredes,
preenchendo a loja com uma escuridão que não era natural. E com a névoa veio o frio. Um frio de tumba que fez seus dentes baterem instantaneamente. Da névoa, mãos começaram a emergir. Dezenas delas. Mãos de diferentes eras, diferentes cores de pele, diferentes estilos de roupas em seus pulsos. Todas alcançando, agarrando o ar, procurando por algo ou alguém para puxar de volta para aquela escuridão. Derek correu para os fundos da loja, para seu escritório onde havia uma saída de emergência. Mas quando chegou à porta, ela o levou de volta para a frente da loja. Ele tentou novamente. Mesmo resultado. A geografia da loja estava quebrada, distorcida, todos os caminhos levando de volta ao espelho. Figuras começaram a se materializar completamente da névoa agora. O homem de terno dos anos 50. Uma mulher em vestido vitoriano com o pescoço em ângulo errado, claramente quebrado. Uma criança pequena em roupas de escrava do século XVIII, com marcas de chicote visíveis em sua pele fantasmagórica. Um soldado confederado com metade do rosto arrancado. Todos convergindo em direção a Derek, movendo-se com aquela estranha rigidez dos mortos que não morreram corretamente. Por favor, Derek implorou, recuando até que suas costas pressionassem contra uma estante. Eu não sabia, eu não acreditava. Por favor, me deixem ir. A mulher do turbante, Marie Laveau, Derek percebeu agora, reconhecendo-a de fotografias históricas, apareceu novamente, desta vez não apenas no reflexo, mas se materializando da própria névoa. Ela era mais sólida que os outros, mais presente, como se ela tivesse mais poder, mais substância mesmo na morte. Você não entende. Sua voz era rica e profunda, carregada de sotaque crioulo. O espelho não é uma prisão. É uma porta. Uma porta que deve permanecer trancada. Porque do outro lado há algo que sua mente não pode compreender. Algo que os antigos xamãs da minha terra natal selaram antes de serem arrastados acorrentados para o novo mundo. Algo que se alimenta de vida, de alma, de essência. E cada pessoa que o espelho captura fortalece a coisa do outro lado. Aproxima-a de conseguir abrir totalmente a porta. Ela acenou para as figuras ao redor deles. Estas almas são os guardas não voluntários, presos no limiar, mantendo a porta fechada com seus próprios espíritos. E agora, ao descobrir o espelho, ao remover as proteções, você enfraqueceu o selo. Você deixou a coisa sentir o mundo real novamente depois de séculos. E ela está faminta. No espelho, algo mudou. O reflexo não mostrava mais a loja. Mostrava um lugar diferente. Um vazio infinito de escuridão úmida onde coisas se moviam. Coisas grandes demais, com geometrias erradas demais para olhar diretamente. E no centro daquele vazio, algo estava se virando em direção ao espelho, em direção ao nosso mundo. Derek não podia vê-lo claramente. Sua mente se recusava a processar a forma, mas ele podia sentir sua atenção, antiga e malévola e eternamente faminta, focando através do portal. O que posso fazer? Derek perguntou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Como conserto isso? Marie Laveau o estudou com olhos que haviam visto gerações de tolos e desesperados. Há apenas um jeito. O espelho precisa de um guardião voluntário. Alguém que escolhe, conscientemente, entrar e se tornar parte do selo. Sua alma, oferecida livremente, fortalecerá a porta por mais algumas décadas, até o próximo tolo descobri-la novamente. Não, Derek balançou a cabeça freneticamente. Não, deve haver outra forma. Quebre o espelho, queime-o, jogue-o no rio. O espelho não pode ser destruído, Marie disse com uma tristeza antiga. Muitos tentaram. O vidro não quebra, o fogo não o queima, a água não o afoga, porque não é realmente feito de matéria física. É feito de vontade e ritual e sangue sacrificial de 1000 anos atrás. É menos um objeto e mais uma cicatriz na realidade. As figuras fantasmagóricas estavam mais próximas agora, formando um círculo apertado ao redor de Derek. Ele podia sentir o frio que emanava deles, penetrando até seus ossos. E através delas, ele podia ver o espelho. E no espelho, aquela coisa no vazio estava mais perto.
empurrando contra a barreira entre mundos, fazendo o próprio ar na loja vibrar com pressão. Derek fechou os olhos, pensando em sua vida. Pensou em sua irmã que dependia dele. Pensou em seus pais que ficariam devastados. Pensou em tudo que ainda queria fazer, lugares que queria ver. E então pensou em todos que morreriam se aquela coisa conseguisse atravessar completamente para nosso mundo. Se eu fizer isso, ele disse, sua voz quebrando, você promete que vai avisar as pessoas? Promete que vai fazer com que este espelho seja coberto novamente, protegido, mantido longe de idiotas como eu? Marie Laveau assentiu solenemente. Prometo. Sua alma não será desperdiçada. Derek abriu os olhos e olhou diretamente para o espelho. Seu reflexo o encarava de volta, mas havia algo mais nos olhos refletidos. Conhecimento do que estava prestes a fazer e terror. Como eu faço? Caminhe para o espelho. Marie instruiu. Não atravesse. Entre. Há uma diferença. Você entenderá quando estiver no limiar. E então, quando sentir a coisa tentando puxá-lo para o vazio, resista. Plante-se no limiar. Torne-se parte da porta. Sua vontade, sua alma, serão o que a mantém fechada. Derek deu um passo em direção ao espelho. Outro. As figuras fantasmagóricas se afastaram, criando um caminho. Eles sabiam o que estava prestes a acontecer, e em seus rostos mortos havia algo como gratidão? Ou talvez piedade. Quando Derek estava a 1 metro do espelho, ele podia ver claramente o vazio atrás do reflexo. E a coisa? Deus. A coisa. Ela era maior que prédios, mais antiga que civilização, feita de fome e escuridão, e ódios acumulados de 1000 gerações de mortos furiosos. E ela estava tão perto agora. Derek estendeu a mão e tocou a superfície do espelho. Não era fria como vidro. Era morna, quase viva, pulsando levemente sob sua palma. E então, com um suspiro que era metade soluço, metade grito, ele entrou. Não foi como caminhar através de uma porta. Foi como ser puxado através de uma membrana, como ser nascido ao contrário, voltando para um útero que não queria você. O mundo real desapareceu, substituído por aquele vazio úmido e impossível. E lá, Derek se encontrou flutuando no limiar entre mundos. Podia ver ambos os lados agora. Atrás dele, ou seria à frente, a loja, Marie Laveau e os outros fantasmas observando através do espelho. E ao seu redor, o vazio. E nele, aquela coisa se movendo em direção a ele com velocidade terrível, abrindo algo que poderia ser uma boca, cheia de nada além de fome. Agora, a voz de Marie ecoou através das dimensões. Resista agora. Derek sentiu a puxada, a coisa tentando arrastá-lo mais fundo, consumi-lo, usá-lo como âncora para puxar a si mesma através da porta agora enfraquecida. Mas ele resistiu. Enraizou sua vontade, sua essência, sua própria existência no limiar. Tornou-se um ponto fixo, imóvel, inamovível. A dor era além da compreensão. Era como ser esticado através de eras, como ter sua alma desmembrada e reforjada simultaneamente. Mas ele segurou. E lentamente, a coisa foi forçada de volta. A porta começou a se fechar. O vazio recuou. No mundo real, Marie Laveau trabalhou rapidamente. Ela e os outros fantasmas começaram a cantar. Palavras em línguas mortas há séculos, reforçando o selo, usando a essência de Derek como âncora para a magia antiga. O espelho começou a brilhar com luz negra, não natural. E então, com um estalo audível, a superfície finalmente rachou. Não partiu, mas rachou de uma forma que parecia proposital, como cicatrizes de batalha. Quando a luz se apagou e o canto parou, Derek estava no espelho. Literalmente, seu rosto congelado na superfície, olhos abertos, boca entreaberta, em um grito silencioso. Mais um guardião adicionado aos muitos que haviam vindo antes, visível agora nas rachaduras e imperfeições do vidro se você soubesse onde olhar. Marie Laveau desapareceu, seu propósito cumprido. Os outros fantasmas recuaram para as sombras do espelho, e a loja ficou em silêncio. Na manhã seguinte, a equipe de Derek encontrou a loja em desordem,
o espelho rachado e seu chefe desaparecido. A polícia investigou. Não encontraram nada conclusivo. Derek Walsh simplesmente havia desaparecido. Outro mistério não resolvido no bairro francês de Nova Orleans. Mas o antigo proprietário, quando contatado, sabia. Ele retornou, cobriu o espelho novamente com pano negro, espalhou sal grosso e o levou de volta para a sala dos fundos, onde pertencia. E ele espalhou a palavra entre a comunidade voodoo de Nova Orleans. O espelho havia reclamado outro. O selo estava seguro. Por enquanto. Turistas que visitam relíquias do passado, hoje às vezes perguntam sobre o espelho grande na sala dos fundos, coberto com pano preto. O atual proprietário sempre responde a mesma coisa. Esse não está à venda, nunca estará. É uma peça de família, para ser olhada, não usada. E tarde da noite, quando a loja está fechada e o bairro francês está quieto. Se você pressionasse seu ouvido contra a porta dos fundos, poderia ouvir sussurros. Dezenas de vozes sussurrando em dezenas de línguas, todas dizendo variações da mesma coisa. Ajude-nos, liberte-nos, estamos segurando, sempre segurando. Mas um dia vai haver muitos para segurar. Um dia a coisa vai ser forte demais. E quando isso acontecer, quando finalmente a porta se abrir completamente, Deus tenha piedade de todos vocês. E em certas madrugadas, trabalhadores de turno noturno nas ruas próximas juram ver uma luz fantasmagórica vindo das janelas da loja fechada. E se forem corajosos ou tolos o suficiente para olhar através do vidro, podem ver, por apenas um segundo, uma figura parada diante de um espelho coberto na sala dos fundos. Uma figura que não deveria estar lá, em uma loja trancada e vazia. Uma figura que parece estar gritando silenciosamente, batendo em uma barreira invisível, presa entre mundos, servindo uma sentença eterna como guardião contra horrores que o mundo acordado nunca deveria conhecer. Derek Walsh está ali até hoje, consciente, preso, parte de uma vigília que nunca termina, segurando uma porta que nunca deve se abrir completamente. Seu sacrifício salvou incontáveis vidas, mas o preço foi sua alma, sua existência, sua própria realidade, consumida para sempre no serviço de manter o mal antigo em sua jaula. E a pior parte, ele sabe que não é o último. Eventualmente, outro tolo vai descobrir o espelho novamente, vai remover as proteções, vai enfraquecer o selo. E quando isso acontecer, outro guardião será necessário, porque o espelho é eterno, a coisa atrás dele é eterna. E a batalha para mantê-la aprisionada nunca, jamais realmente termina. Para sempre, para sempre, para sempre, sussurrando nas paredes, esperando os próximos inquilinos.